Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Profeta Jonas Duarte. É um prazer muito grande ter você aqui na minha companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos agora para o round 45º. Mas antes, vamos louvar. Busque a mim, busque a mim. Então prometa me buscar, e só meu nome aqui clama. Busque a mim, busque a mim, e veja as marcas da minha dor. Por você na cruz me entreguei. Busque a mim, busque a mim. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, as Tuas misericórdias e os Teus livramentos. Perdoa os nossos pecados e abre as nossas mentes neste momento para falar, ouvir a Tua palavra e pôr em prática na nossa vida para que sejamos transformados, restaurados e bem-sucedidos, meu Pai, neste mundo e na vida por vir. Cobre-nos com a Tua graça, dá-nos a Tua paz. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Então, meus amados, quero começar a mensagem de hoje com um verso de Mateus 5, versículo 6, que diz: Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Também o mesmo verso de Isaías 55, 6 diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai o seu nome enquanto está perto. A nossa maior necessidade hoje é de tempo para Deus, dedicar tempo para Deus. Hoje, a maior necessidade que a humanidade sente é de dinheiro. A gente vê a busca desenfreada, a ganância pelas coisas materiais, bens materiais. E golpes sobre golpes, de milhões, de bilhões, falindo empresas. Mas, por outro lado, está aqueles que têm fome e sede de justiça, uma fome insaciável pela presença de Deus. Vamos, nesse momento, fazer uma comparação e uma análise da relação que tem a história de José no Egito com seus irmãos e a história de Jesus com as 10 virgens. Essas letras J especiais de José e Jesus. Mas lá vai um spoiler para você aqui. José, ele começa a contar o seu sonho e profetizar para o seu pai e seus irmãos aos 17 anos. E é exatamente 17 anos que passa o pai de José aos seus cuidados no Egito. E José é eleito governador do Egito aos 30 anos de idade. E o seu pai chega no Egito para José cuidar aos 130 anos. Raquel, ela, por meio de sua serva, dá à luz a Jacó 14 filhos. E exatamente 14 anos que Jacó trabalha por Raquel, para conquistar Raquel. Nos primeiros 7 anos, ele é enganado e passado para trás. Aí ele trabalha mais 7, que se torna 14. E essa mulher dá para ele exatamente 14 filhos.
Mas vamos além. O nome de Raquel, a letra R de número 17, A de número 1. Você pega essas letras pela ordem alfabética e, de acordo com a numeração de cada uma, soma os números. Vai sair o número 70. O código e o sinal 70. Exatamente 70 almas que descem com Jacó para o Egito. Filhos de Raquel. Por que filhos de Raquel? Porque ela era a mulher principal de Jacó. Pega também o nome de José. J, a letra de número 10, e O de número 14, e assim por diante. Soma os números dessas letras. E temos aí o código e o sinal 47. O mesmo sinal do nome de Deus. Jacó morre no Egito aos cuidados de José com 147 anos. Esse aqui é um spoiler. Um pouco das grandes maravilhas que Deus me revelou. Mas vamos agora fazer uma análise na história de Jesus e na história de José com os seus irmãos e na história de Jesus com as 10 virgens. A história de José está em Gênesis, no capítulo 41. Aqui, são 7 anos de fartura e 7 anos de fome. 42, versículo 3 de Gênesis. São 10 os irmãos de José que descem ao Egito para buscar mantimento. E capítulo 45 de Gênesis, versículo 23. José, ao mandar buscar o seu pai para perto de si, para viver aos seus cuidados, ele envia 10 jumentos com mantimento carregados do melhor do Egito. Quando os irmãos de José chegam ao Egito, 5 deles são promovidos administradores para reinar com José. Com mais 5 virgens lá na frente, vai reinar com Jesus. E no tempo de José, a fome, de acordo com o capítulo 41, 57, versículo 57, a fome predomina sobre toda a terra, todo o mundo. E só há mantimento no Egito. E quem é o governador? Quem é que sustenta o mundo inteiro? Quem é o negociante? José. Todos iam a Faraó, mas Faraó falava: não é comigo, é com José. Porque José guardava os mandamentos de Deus. Era um homem de Deus. E aqui em Amós, capítulo 8, a partir do versículo 11 até o versículo 14, aqui fala agora de uma fome espiritual. Que assim como lá no tempo de José foi uma fome global, aqui também estamos falando de uma fome global. O noivo vai vir para julgar o mundo
vai ser um julgamento também global. E no globo da terra, na volta de Jesus, uns estarão fartos da luz do Evangelho, do poder do azeite, mas a esmagadora maioria estarão famintos, vazios, sem Deus e sem esperança. Mas aqui em Amós diz assim: vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão e nem sede. Aqui fala da fome e da sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Irão como vagabundos de mar a mar, do norte ao oriente, buscando a palavra de Deus, mas não vão encontrar. E lá no verso 13 de Amós 8 fala sobre as virgens, que formosas, mas irão, formosas e jovens, irão desmaiar de sede. E aqui no versículo 14, diz que aqueles que prestam culto e adoram aos ídolos cairão e não se levantarão. Ou seja, irão desmaiar, cair e jamais vai levantar. Mas vamos agora para Mateus. Mateus no capítulo 25. A partir do versículo 24, fala exatamente no versículo 7, aqui, que haverá fomes e terremotos. Mas antes de citar o terremoto, cita aqui, assim, a palavra principal do meu sermão, cita fome. E cita a grande tribulação que vai passar a humanidade. Aqui fala de falsos cristos pregando mentira. Muitos estarão fascinados pela mentira, mas outros se alimentarão da justiça e da verdade. Mas eu quero dizer para você que muitos dizem aí que quando vinha a tribulação, nós já fomos arrebatados. Meus amados, aqui em Mateus 24, Jesus vem antes ou depois da grande tribulação? Aqui, meus amados, Jesus vem depois da grande tribulação. O povo de Deus serão salvos depois da tribulação. Disse lá no Apocalipse também: esses vieram da grande tribulação, passaram pela grande tribulação. E aqui, meus amados, em Mateus 24 e 7, que fala sobre a fome que vai vir sobre toda a terra, depois disso, vem aqui a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Que falamos aqui de uma fome saciada das 5 virgens prudentes. Mas não é uma fome carnal, física. É uma fome espiritual. É a fome pelos 7 Espíritos de Deus. O verdadeiro Espírito de Deus. E aqui, Mateus 25, divide os números, soma 2 mais 5, temos o número 7 lá da história de José. A história aqui é a história das 10 virgens, como também os números 10 está lá na história de José. 10 irmãos que vêm ao Egito comprar mantimento e os 10 animais, jumentos, que ele envia carregados de mantimento para buscar o seu pai. E aqui,
tem 10 virgens. 5 estão com as lâmpadas cheias de azeite e 5 estão com as lâmpadas vazias. Desculpa. 5 estão prevenidas e 5 não estão. E 5 delas, para 5 delas, Jesus aparece inesperadamente. E na hora que Jesus aparece, elas vão comprar o azeite. Pergunto para você: qual é a probabilidade de você encontrar um comércio aberto à meia-noite? Elas não encontraram, porque o comerciante é o noivo. E o noivo veio e a porta fechou. Elas foram comprar, não acharam, e quando voltou, o noivo já estava nas bodas com as virgens. E logo depois dessa história aqui, vem a história dos 10 talentos. Aqui, podemos chamar a história dos 10 talentos, porque aquele que recebe 5 granjeia mais 5, que transforma em 10 talentos. E eu quero, para você entender essa história, eu quero ler para você aqui o livro de Êxodo 25:37. Aqui fala sobre o candelabro. Fará o candelabro com 7 lâmpadas. E no verso 39 diz: de 1 talento de ouro. Veja que a história das 10 virgens em Mateus 25 fala de lâmpadas. E logo depois da parábola das 10 virgens tem a parábola dos talentos. Esse candelabro com as 7 lâmpadas, ele pesava 1 talento de ouro. Ali está na história do povo de Deus tanto a luz da sabedoria como a riqueza espiritual. E agora eu quero citar para você também 2 Crônicas 4, versículo 7, que diz que Salomão fez um candeeiro fez 10 candeeiros e foi colocado 5 à direita e 5 à esquerda, exatamente como está lá, as 5 virgens, 5 delas à direita de Deus e 5 à esquerda. E aqui está os números 7 e os números 10. 7 candeeiros, 7 lâmpadas lá no candelabro e 10 candeeiros de Salomão. Mas aqui no livro de Provérbios, Provérbios 6 e 23, diz que o mandamento é lâmpada e luz. Então, o que representa ali nas 10 virgens os números 10? Olha, representa os cristãos que têm os 10 mandamentos no seu coração. Por mais que eles já foram terríveis pecadores algum dia, mulheres até prostituta, aceitou a Deus, se consagrou e se santificou, tornou-se virgem.
com uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. E agora, aqui, na parábola das 10 virgens, assim como José ofereceu um banquete para os seus irmãos de pão, e José, ele cobre os seus irmãos com vestes especiais, festivais, e sua família com seu pai vem habitar na terra de Gósen. Aqui em Mateus 25, disse que as 5 virgens entrou com o noivo para as bodas, para o banquete. E na parábola dos 10 talentos, aqui para o servo fiel, os servos fiéis, Deus disse assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Lá no tempo de José, no Egito, Deus colocou o seu povo na terra de Gósen. E aquela terra lá, Gósen, aqui é chamada de gozo, o gozo do Senhor. E no versículo 30 de Mateus 25, diz que o servo inútil, negligente, foi lançado nas trevas, ficou de fora. Então, tanto na parábola das 10 virgens, 5 delas ficam de fora e 5 dentro do gozo do Senhor, festejando as bodas com o Cordeiro. E aqui na parábola dos talentos, os servos fiéis entram no gozo e o servo negligente fica de fora, lançado nas trevas, onde vai haver choro, pranto e ranger de dente. E logo em seguida fala do grande julgamento. Aqui Mateus 25 termina falando do grande julgamento. E aqui diz assim, entrai, no versículo 34, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui diz que esses que deram de comer, de beber, visitou Jesus preso, vestiu Jesus, vestiu as pessoas humildes, está fazendo o mesmo por Jesus. E fala de pessoas que negligenciaram a caridade. Quando tive fome, não me deu de comer. Quando tive sede, não me deu de beber. Forasteiro, não me visitou. Enfermo ou preso, não me assistiu. Amados, os católicos, eles praticam caridade, achando que isso aqui se trata de coisas materiais, simplesmente. Sim, também faz parte, mas traduzindo isso aqui para você, tive fome, mas me alimentaram com a palavra de Deus, o pão espiritual. Tive sede de justiça, também fui saciado com a palavra de Deus. Era forasteiro, ou seja, perdido nesse mundo, e fui hospedado na igreja, na casa de Deus. Estava nu, sem as vestes de justiça, e fui coberto com a justiça da palavra de Deus. Enfermo, na chaga, na lepra do pecado, e me curaram com a palavra de Deus, o bálsamo da palavra de Deus. Estava preso nas garras do pecado, e a palavra de Deus, alguém usou a palavra de Deus para me libertar. É de coisas espirituais que está falando aqui. No tempo de José, estava falando da fome física,
que representa em nossos dias a fome espiritual que diz Amós e que diz Mateus 25. Então, meus amados, tem aqui uma passagem interessante que eu quero meditar com você, que é Levítico agora aqui no capítulo 23 e versículo 27. No versículo 27, fala sobre o dia D da expiação. Ao dia 10 do 7º mês, era o dia da expiação. 10 são os mandamentos. Com o mandamento especial, que Deus disse, lembra, não esqueça. O sábado forma os números 17. Os 10 mandamentos com o 7º dia ali formam o número 17, que representa o espírito dos profetas. E ali é resumido os 10 mandamentos exatamente em 17 versos em Mateus 20. Em Êxodo 20. E aqui, falando sobre o dia da expiação, aparece o número 10, o número 7, que forma os números 17, e no verso 27, no livro, que tem 27 capítulos, o livro de Levítico, e o último verso termina falando sobre Levítico 27, a partir do verso 16 ao 27, fala sobre o resgate de um campo, que lá em Mateus 13 e 27 fala também do joio e do trigo que foi semeado no campo. O campo ali é o mundo. E o trigo é as pessoas justas. E o joio são os perversos. Os justos Deus vai colher para si. E os perversos ele irá queimar. E para dizer para você, quero dizer para você que de 2020 para 2027 é o tempo de fartura. Muitos agora estão alimentando da palavra de Deus de uma forma insaciável. Em 2027, quando todos buscarem se alimentar, já não encontrará mais alimento. Será o fim. O noivo vem e a porta vai se fechar. O grande marco, o grande divisor de águas foi a pandemia. E da pandemia para 2027 tem exatamente 7 anos para você se alimentar da palavra de Deus. Tempos difíceis vêm aí e você precisa estar alimentado, saciado da palavra. Aqui, para fechar, no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25, fala de um homem no tempo de Jesus que não era escriba, não era versado, mas era um homem temente a Deus chamado Simeão. Esse homem, ele tinha o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus revela para ele que ele não passaria pela morte antes de ver Jesus. E no momento que está sendo apresentado Jesus no templo, o Espírito Santo move ele. Aqui diz, exatamente no verso 27, que movido pelo Espírito Santo, ele chega no templo, toma Jesus em seus braços e diz, já posso morrer e descansar em paz, porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. E logo em seguida fala também de outra mulher,
no verso 37 do capítulo 2 de Lucas, Ana, que não deixava o templo noite e dia em jejum e oração. Uma viúva consagrada a Deus. Então aqui fala de um homem e uma mulher que não eram casados, mas aqui é um casal na história, que no momento que Jesus estava sendo apresentados no templo, eles chegaram para abraçar Jesus e ver a salvação, a glória de Israel. A esperança deles foi concretizada. Pergunto para você, Jesus virá como ladrão? Para aqueles que estiverem despreparados, vazios sem o Espírito Santo? Sim. Mas para aqueles que estiverem em jejum e oração, vigiando e meditando na palavra, não. Como o dilúvio não veio de surpresa para Noé, os magos, com uma luz brilhante, foram guiados até a manjedoura em Belém. Nessa história, Simeão e Ana são levados no templo aonde Jesus está sendo apresentado. E para 5 virgens prudentes, Jesus também não a pegou como ladrão de surpresa. 2027. De Isaías a Malaquias aparece D maiúsculo, dia com D maiúsculo, 20 vezes. E de Mateus a Judas, o penúltimo livro da Bíblia, aparece 27 vezes. Juntando esses dois números, temos 2027. A palavra meia-noite, relacionada ao dia do juízo e à volta de Jesus, a última vez que aparece na Bíblia é em Atos 20, capítulo 20 e também capítulo 27. Juntando os dois números, temos 2027. Prepare-se, Jesus, o noivo, virá em 2027. Se você crê, diga amém. São os sinais que Deus me dá diariamente. Hoje mesmo, minha sobrinha postou uma mensagem no Facebook e quando eu olhei, era um grupo de rapazes e um com a camisa 27 virada para a tela. Eu falei, mana, se prepare, Jesus vem em 2027. Quando foi a 1h27 da tarde, ela curte a mensagem com um coraçãozinho. Meu filho, também mais velho, é do dia 20. Minha filha é do dia 27. Juntando os dois números, dá 2027. Esse foi o sinal que Deus deu para esse profeta. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, por todas as tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. E obrigado, porque o Senhor é um Deus que revela tudo. E a volta de Jesus não será surpresa para aqueles que estão vigilantes, buscando a face do Senhor, andando na sua presença em jejum e oração. Dê-nos a graça, dê-nos a paz e nos ajude a estar sempre em comunhão contigo e andando na luz da tua divina presença. Eu te peço essas bênçãos e agradeço no nome de Jesus. Amém. Fique na paz, fique na graça. O Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. E se você gostou dessa mensagem, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, comente e compartilhe.